Olá, boa tarde, o TPM está começando e hoje o nosso assunto aqui são os orgânicos. Super na moda, né? Todo mundo falando aí que é importante consumir produtos orgânicos, buscando esses produtos para comprar e às vezes é difícil, né? Você acha difícil encontrar? Aqui em Campo Grande tem uma feira que acontece toda semana. A gente vai falar para você onde é que é, como é que você pode cultivar esses produtos. Sabia que é bem barato e simples, dá pra gente ter uma hortinha de orgânicos em casa. A gente vai descobrir também por que eles são tão importantes, qual que é a diferença de um cultivo convencional e dos produtos orgânicos. Tem muita informação bacana hoje aqui no programa. A gente vai te mostrar também uma receita vegana. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, vai aprender hoje aqui no TPM. O programa está muito legal e você não pode perder. Olha só, os ingredientes já estão todos separados. A Elisângela vai ensinar pra gente uma receita vegana, quibe ao forno. É bem fácil e prático para preparar. Sim, bem fácil e saudável, né? E não temos origem animal. Uma hortinha orgânica em casa é a coisa mais fácil que tem. Ela sai inclusive mais barato do que outra técnica, né? Inclusive as ervas medicinais, os temperos, são umas coisinhas muito fáceis de produzir. E eu daria assim várias dicas, por exemplo, alface, rúcula, cebolinha, salsinha. O TPM de hoje vai falar de produtos orgânicos. É cada vez maior, gente, a procura por esse tipo de alimento, né? A gente vai descobrir por quê, vamos passear um pouquinho nesse universo, saber mais sobre os orgânicos. De repente, quem nunca consumiu pode até passar a consumir, descobrindo aí por que ele é tão importante, né? Eu estou recebendo hoje para falar sobre esse assunto a agrônoma Carla Betânia Dinadai. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, obrigada, eu que agradeço. Carla, a gente percebe essa coisa do orgânico, no primeiro momento aparecia como até uma moda, né? Uhum. E agora a gente percebe que as pessoas estão adquirindo realmente uma conscientização maior a respeito do que é um produto orgânico. Eu queria que você explicasse na prática o que significa um produto orgânico. Então, o produto orgânico, ele gera muita dúvida, né? Porque você tem um tomate e tem um outro tomate, um convencional e outro orgânico. Ele não consegue, aparentemente, comprovar, né, se é orgânico ou convencional. Algumas dicas que eu dou com relação ao orgânico convencional é procurar sempre um alimento orgânico certificado, né? Então, o meio é só esse. Então, que tenha o selo de certificação ou que seja vendido em feiras orgânicas. Sim. Porque uma feira orgânica, ela só pode vender produto orgânico, né? Então, aquelas feiras, elas recebem todo um acompanhamento, né? A orientação de um engenheiro agrônomo, de um técnico agrícola, onde vem uma certificação, uma auditoria de fora e que atesta que aquele produto é orgânico. Então, a única garantia que o consumidor tem ou é de comprar com aquele selo do Orgânico do Brasil, Sim. né? Ou as feiras orgânicas certificadas, né? As que já estão instaladas no município. Essa produção, ela tem crescido em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul? A gente ainda acha dificuldade para encontrar, né? Acha. O problema da hortaliça no Mato Grosso do Sul não é só do orgânico, né? O Mato Grosso do Sul tem uma dificuldade em produzir hortaliça pelos fatores, né? Clima, solo, até mesmo a cultura do produtor rural, né? A nossa origem é praticamente pecuária e depois ela foi tomada pelas grandes culturas, né? A soja, o milho. Então o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar hoje é que vem despertando para essa questão das hortaliças. Mas nós não temos tradição em produzir orgânico hortaliça. especificamente porque é mais barato produzir? Quer dizer, o pequeno tem mais condição de produzir orgânico ou não necessariamente? Não necessariamente. O orgânico para a agricultura familiar, eu falo que ele foi feito para a agricultura familiar como a agricultura familiar foi feita para o orgânico. Por quê? O orgânico ele requer atenção. Como você não pode aplicar inseticidas assim de forma indiscriminada, né? Você não pode aplicar inseticidas químicos, você tem que acordar de manhã e olhar a sua horta. Uhum. Então, um grande produtor, ele tem dificuldade, porque ele tem que contratar muitos funcionários para isso. Porque na cultura convencional, ele acorda, ele manda aplicar o inseticida, vai olhar novamente no momento de colher. Ele não tem aquele acompanhamento, ele pode ter grandes extensões
diária. Agora, a agricultura familiar, ela tem o pai, a esposa, o filho maior de 16 anos, né? Porque a gente não pode empregar criança, né? Então, Tem isso é toda uma muito filosofia, ele é né? muito fiscalizado nesse sentido. Daí já agrega a sogra, né, que ela não pode, muitas vezes, fazer um trabalho pesado, mas ela pode lavar uma hortaliça. Então, você reúne a sua família e trabalha. Então, dilui o preço da mão de obra, Sim. que um grande produtor teria que contratar, registrar, pagar todos os impostos. Porque uma coisa muito interessante do orgânico, que eu defendo muito, é porque as pessoas acham que eu estou comendo um alimento orgânico, eu estou comendo um alimento sem agrotóxico. Sim. Só. Não, o orgânico ele é muito além. Né? Você está comendo um alimento sem agrotóxico, ótimo, não tem mesmo nenhum tipo de agrotóxico, não tem aditivo químico, não tem adubo químico, mas também você está comendo um alimento que está protegendo o meio ambiente, onde a água é preservada, onde as reservas são preservadas, onde a biodiversidade está sendo preservada. Com base nisso que você está falando, Carla, o orgânico seria, então, ele teria essa intenção até de ser uma cultura do futuro, ou seja, todos nós, daqui a um tempo, com maior consciência, estaríamos produzindo um pouquinho para a subsistência, como você colocou? Com certeza. É um incentivo que a gente faz, até mesmo urbano. Né? Por uma questão de sobrevivência. Por uma até. questão até de sobrevivência, de mudança de hábito. Né? Eu faço algumas orientações para mulheres, pessoas que moram em casa ou mesmo em apartamento, que não é um impeditivo. Sim. Você ter suas ervas, seus remédios, né? Você pode fazer tudo isso num apartamento. Né? Então, numa pequena casa, você evitar de sair para comprar um cheiro verde, você não tem necessidade. Aí é muito produzir. Gostoso, né? Quem Fora tem uma prazer. hortinha em casa sabe como é que é. Se preparar lá uma pizza de repente e colher um manjericão lá da sua horta, tem um outro sabor, é diferente. Parece que ele é mais gostoso, né? Inserir a criança também nesse processo, né? Porque a criança gosta muito, né, do contato com a natureza, do contato com a terra, é lúdico, né? E você acaba passando vários conceitos. É muita coisa, né? Numa história só, né? Que a gente ganha. A gente vai falar sobre isso, a gente tem até um amigo nosso, que é seu também, que ensinou a gente como é que a gente cultiva o orgânico e tal, e a gente vai falar disso no outro bloco. Agora, eu vou falar um pouquinho de saúde para você, vou fazer só uma pausinha, tá, Carla? Antes da gente ir pro intervalo, eu quero dar uma dica de saúde para você, gente, da Delta Medicamentos. Você sabe qual que é a importância da vitamina D no nosso organismo e onde ela pode ser encontrada? Olha, a vitamina D é super importante, ela é responsável pela absorção do cálcio no organismo da gente e ajuda a proteger o sistema ósseo de fraturas e doenças sérias, como a osteoporose, a artrite, enfim, é muito complicado a gente não fazer o consumo de alimentos ricos em vitamina D. Agora, você pode encontrar a vitamina D também em fontes muito simples como o sol. 15 minutinhos de exposição ao sol por dia são suficientes para você ajudar a suprir essa necessidade do seu organismo. Agora, se você acha difícil, acha complicado, não tem tempo, hoje eu trago aqui para você uma promoção da Delta Medicamentos. Vitamina D3, 20 ml, gotas, por apenas R$ 17,50. Uma promoção bem bacana. Você pode encontrar a Delta em 3 endereços aqui em Campo Grande. Na Rua Brilhante, 3067, na 13 de maio, 2848, na 15 de novembro, número 45. O telefone da Delta está aí no seu vídeo, ó. É o 4002-6400. Lá você também pode encontrar vários outros medicamentos importantes para a sua saúde. Delta Medicamentos, qualidade e procedência. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Cuida da sua saúde. Você sabia que a gente pode ter uma hortinha de orgânicos em casa? É muito mais simples do que você imagina. A gente foi visitar um pequeno produtor que deu algumas dicas para a gente de como fazer isso. Presta atenção nessa matéria. Uma hortinha orgânica em casa é a coisa mais fácil que tem. Ela sai, inclusive, mais barato do que outra técnica, né? Inclusive as ervas medicinais, os temperos, são umas coisinhas muito fáceis de produzir. E eu daria, assim, várias dicas, por exemplo, alface, rúcula, cebolinha, salsinha. Fácil, porque você pode buscar nessas floriculturas, já tem as compostagens,
os humos de minhoca, o esterco mesmo bem curtido, ele serve. Isso seria o primeiro passo. E depois tem outras alternativas, né? A gente mesmo, nossos produtores, eles trabalham com as caldas que é produzida em casa, né? Então a gente produz essas caldas em casa, que é as caldas alternativas, para servir de repelente. Para se tiver algum insetozinho, a gente consegue combater com aquelas caldas, que é feita em casa, é um remédio caseiro. A gente fala que é um remédio caseiro para os insetos. A pessoa pode trabalhar com os lixos domésticos mesmo, ele pega aquela sobra de verdura, borra de café, aí ele curte aqueles resíduos ali, os restos culturais que a gente fala, você corta um repolho, aí sobrou aquelas folhas de repolho, aí você faz ele dar uma fermentada, mistura com a terra, esse é ótimo, esses adubos é muito maravilhoso. Importante seria se você pudesse trabalhar com a água que não é clorada, porque a água da torneira ela tem o cloro. E o cloro ele atrapalha muito da parte de nutriente, né? Então micro-organismo, tem alguns tipos de micro-organismo que não aguenta água clorada. E a verdura ela não vai desenvolver bem. Às vezes é só a questão da água também. Isso é um ponto muito importante. As vantagens das verduras orgânicas é que uma verdura convencional ela não tem a vitamina que uma verdura natural ela tem, que ela está produzindo ali direto da natureza, né? E aí quando a pessoa usa uma química, ele tira aquele nutriente que aquela verdura tem. Quando você produz uma verdura desse jeito, você tem aquela confiança de ir lá e pegar aquela verdura que você sabe que é uma verdura natural. Isso já é bem legal. E para a saúde da gente, isso é muito importante. Viu só que bacana, mas exige muita dedicação, né, Carla? É aquilo que você estava falando no bloco anterior. É tempo, né? O Vanderlei sabe tudo, né? O Vanderlei ele sabe, ele já é produtor há algum tempo, né? Mais de 20, 30 anos, acho que o Vanderlei já trabalha com isso desde menino. Ele tem bastante conhecimento dessa área. Então, assim, a primeira coisa que uma pessoa que vai cuidar de uma hortinha, seja ela do tamanho que for, pensando numa horta orgânica mesmo, totalmente natural, tem que saber disso, tem que ter essa consciência de que vai exigir dedicação. Isso se não quiser cuidar, não adianta nem começar, né? Tem que partir do ponto de querer mesmo, né? Você tem que gostar, você tem que, né, sentir prazer em cuidar. Porque eu acho que hoje a nossa rotina já está tão alucinante, você ainda se dedicar a uma atividade que você não queira, então não é legal. Mas por outro lado pode ser uma alternativa relaxante, com né? certeza. Para você produzir, primeiro, em casa, você tem que ter um lugar com sol. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é uma ervinha, ela quer uma sombrinha, não. A erva, ela gosta de sol. O maior período de sol possível, né? Então, hoje você tem exceções de 2 ou 3 ervas que não gostam muito de sol. O poejo não gosta muito de sol e o hortelã ainda aguenta a falta de sol. Sim. Mas o restante eles precisam de muito sol. Manjericão, tomilho, manjerona precisa de sol. O alface, muito sol. Aquele tomatinho, né, esse tomatinho cereja, que é muito fácil de produzir, até em apartamento a gente consegue produzir se tiver sol, né? É uma alternativa legal porque o tomate é uma dos legumes aí que mais tem agrotóxico, né? Saiu o resultado da Anvisa. Sim. Né? Então a gente está, o pimentão, muito agrotóxico, o tomate, porque ele absorve muito, né? Ele absorve mais também porque são muitas aplicações. É uma necessidade. Algumas culturas... Eu queria que você falasse disso um pouquinho agora. Qual que é a praga, assim, que é mais complicada de combater na hora que você vai para esse desafio do orgânico? Olha, o desafio do orgânico, ele te traz vários desafios. Não é só uma praga, não é só. Se fosse uma só, já estava tudo resolvido. Mas são várias doenças, principalmente num clima como o nosso. Né? Então eu volto ao clima Mato Grosso do Sul. O calor. O calor associado a essa chuvarada, essa umidade. Né? Nós estamos passando por mudanças climáticas. Né? Hoje nós temos chuvas pesadas em curto período de tempo. A planta não aguenta isso daí, né? Ela sofre dano mecânico com isso. Você propicia o desenvolvimento de muitas doenças. O calor e a umidade é o que elas precisam para desenvolver.
tanto pragas quanto doenças. Então é complicado. Agora existem medidas e em casa você é um controle quase manual, né? A gente não Você vai lá e precisa. tira. Você vai lá e limpa. amassa a lagartinha, se você não tiver nojo, você amassa a lagartinha. Não E tem vai necessidade. eliminando uma a E uma. vai eliminando, é o teu alimento, é o teu cuidado, né? Mas assim, tem algumas receitinhas que a gente pode passar. O que você teria, assim, de uma receita básica que qualquer um pode usar para tudo? Pra tudo. Pra quase tudo. Assim, vamos Assim, falar para as folhas, para os temperos, que eu acho que todo mundo gosta. Então, uma praga que dá muito, que todo mundo já se deparou com ela, é a cochonilha, né? Ou o pulgão ou a cochonilha. São pragas diferentes, mas o controle é o mesmo. Então, a cochonilha é aquela branquinha que ela vai formando tipo um algodão e quando você vê, a sua planta já está seca, morta. Ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Ela E é horrorosa, ataca- eu conheço ela. Ela ataca de tomate a orquídea. Ela come toda folha. Não Ela, na verdade, ela puxa, ela suga, né? Então ela acaba, né, matando a planta por falta de nutrientes. Então, assim, a folha fica clorótica e cai e a planta vai secando e vai morrendo. Ela é muito poderosa. E ela é tão fácil de corrigir, de controlar, né? E eu até brinco que santo de casa não faz milagre, porque meu irmão me liga e pergunta, é lá no Paraná, o que eu faço? Passar água com óleo. Ele, como assim? Água com óleo? Que óleo? Onde que eu compro esse óleo? Eu falei, não, é aquele teu óleo de cozinha, né? Aquele óleo que pode ser ou de soja, ou o óleo de milho, de girassol, você vai colocar numa proporção. O borrifador geralmente é de 1 litro, 900 ml. Então você vai colocar um copinho de cafezinho, não cheio, mas pela metade, de óleo de cozinha. No borrifador, cheio de água. Cheio de água. E um copinho de café. Chacoalha para que se misture. Óleo de soja, Óleo de normal. soja, ele não vai se misturar 100%, mas na hora de borrifar vai acabar saindo o óleo e a água. Que a gente mata a cochonilha ela não consegue fazer as trocas gasosas, porque é cutâneo, né? Ela não tem um aparelho respiratório. Então a gente acaba, né, impermeabilizando a praga e ela não consegue fazer trocas gasosas e acaba morrendo. E aí seu irmão não fez essa experiência Ele porque não era tecnológico. Ele fez, ligou falando que não acreditava que era Que tão tinha simples. resolvido. E é assim, é muito simples. É simples, mas precisa ser feito. E assim, não adianta fazer um dia, daí eu passo, daí já me liga, não deu certo. Não, você precisa fazer durante 5 dias, dá um período de 15 dias, mesmo se não tiver nenhuma cochonilha, porque não vai ter, eu garanto. Mas você passa 15 dias e você faz uma nova aplicação de 5 dias, mesmo sem ter a praga. Porque sempre fica uma ou outra invisível. Que daí controla tranquilamente. Que bacana, olha só, gente, quanta informação que a gente nem imagina, né? Tá vendo? Agora, você falando assim, parece que é fácil mesmo. Acho que vale a pena a gente tentar. A gente vai pro intervalo rapidinho, continua o nosso bate-papo aqui, fica com a gente. Me diz uma coisa, você já ouviu falar dos veganos? Não? Bom, são pessoas que não consomem nada de origem animal. A gente vai te mostrar agora. Você acha que é impossível comer assim? Não é, não. A gente vai te mostrar agora uma receita de um quibe assado, uma receita vegana. Olha só, os ingredientes já estão todos separados. A Elisângela vai ensinar pra gente uma receita vegana, quibe ao forno. É bem fácil e prático para preparar. Sim, bem fácil e saudável, né? E não temos origem animal. Temos aqui a proteína de soja texturizada, 500 gramas, farinha de quibe, 500 gramas, queijo de soja, 500 gramas e o hortelã, né? E tempero a gosto. O que vai de tempero? Temos o azeite, o zatar, salsa desidratada, pimenta do reino, sal a gosto e o azeite para regrar em cima, para assar. E qual é o modo de preparo, então? Sim, vamos preparar. Proteína de soja. Vamos pôr a farinha de quibe. Também tem que ficar De molho, isso, de meia hora de molho. Vamos para o queijo de soja, né? Bem fácil de encontrar. Agora a gente vai misturar os temperos. Hortelã, né? A gosto. Tá bom.
Agora a gente vai pôr o zatar. Eu coloquei aqui uma colher de zatar, né? Um tempero bem gostoso. Salsa desidratada, pode ser fresca também. Pimenta do reino a gosto, né? E o sal a gosto. E o azeite, né? Para dar uma regada. Agora a gente vai misturar. Bem misturado. Bem prática de fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, depois que a gente misturou todos os ingredientes, a gente vai untar um refratário, né? Para assar. Vamos assar por cerca de 30 minutos. Ele também pode ser substituído por purê de batata, por abóbora, né? Fica muito bom. Uma curiosidade, você vai levar ao forno, mas Sim. pode servir assim? Pode, ele como salada é muito fresco, é gostoso e tem o assado, né? Então tem duas opções. Agora a gente vai levar ao forno, né? Só que antes a gente vai regrar um pouquinho de azeite para não ficar seco e fica mais gostoso. Vamos levar ao forno aproximadamente 30 minutos. Tá aqui nosso quibe vegano, é só saborear. Viu só que bacana? A Aida disse que ficou uma delícia. Carla, me diz uma coisa, ainda é muito caro comer só produtos orgânicos, né? Queria que você explicasse por quê. É aquilo que a gente começou a conversa, né? O custo com a mão de obra ainda é muito caro. Você não compra inseticida, mas por outro lado você tem que investir em mão de obra. Porque você não pode passar um herbicida e matar o mato. É alguém que vai lá com a enxada e vai ter que carpir. Ou pior, retirar com a mão. Então é um trabalho que requer uma mão de obra. Então isso encarece um pouco. Tem o processo da certificação também que encarece. Então você precisa contratar uma auditoria de fora que vem e atesta que o seu produto é orgânico. Esses fatores vão encarecendo. Agora, existe o orgânico da agricultura familiar que, como recebe subsídios do governo municipal, Reduz um pouquinho esse preço. reduz um pouquinho, tem as parcerias com o Sebrae, daí reduz um pouco esse preço. E tem um local para ele vender. Então, isso também facilita. E é o produtor vendendo para o consumidor. Então, você olha nos olhos... direto, né? Isso. E sofre a fiscalização, sofre a auditoria, ele é todo legalizado. Então, isso é importante, porque as pessoas vão lá, será que é orgânico mesmo? Às vezes o produtor é simples, não sabe explicar direito. Não precisa ter medo disso, Não né? precisa. Nas feiras organizadas mesmo, como a feira ali que acontece na Praça do Rádio, aquela ali é uma feira toda amparada, tanto pelos técnicos, pelos engenheiros agrônomos. O que a não gente tem pode problema. encontrar nessa feira, Carla? Quem nunca foi lá? Que dia que ela acontece? Queria que você falasse um pouquinho dela. Então, a feira acontece às quartas-feiras e sábados. Quarta-feira na Praça do Rádio e sábado no Paço Municipal. Sempre a partir das 6 horas da manhã. Então, é um horário assim... Que aí ela vai até que horas pra gente Olha, saber? com produto até umas 8 horas. É bem porque rapidinho acabam os produtos, acabam mesmo. Hoje a população vem aderindo ao orgânico, ela comparece, os nossos produtores estão super satisfeitos, porque o que eles levam, eles vendem. E o que a gente vai encontrar assim, de mais simples e de que a gente nem imaginava que já tem produção disso aqui? Então, tem uma algumas coisas variedade? legais, tá até bem variadinho. Agora, o que acontece? Nós temos a sazonalidade. Deu uma chuvarada e um calor, não adianta procurar muitas coisas na feira. Entendi. Porque o nosso produtor traz aquilo que ele produz, então ele não traz de outro lugar, é aquilo que está ali.
Então hoje a gente tem E as são só folhas os nossos todas. produtores também, é bom lembrar isso. Só os né? nossos, Só os não nossos. tem produtor de fora, é só produtor aqui de Campo Grande. Então hoje folhas a gente já produz tudo, rúcula, alface, cheiro verde, você encontra o tomatinho cereja, você encontra a cenoura, beterraba, as abobrinhas, o milho verde. Então assim, nós temos que nos abrir também, daí tem o quiabinho, tem o maxixe, o jiló, então a gente deixou de consumir muitas coisas. Fruta é um problema para o nosso estado. Então, e o orgânico só trabalha com frutas sazonais. Entendi. Então, só fruta da época. Então, época da manga tem manga, época da goiaba tem goiaba. Mas não é muita variedade, não. Não, Mas vale agora a pena, né? O que tem é banana. Banana tem Ah, que o delícia, ano minha mãe vai todo. adorar. Deixa eu te falar uma coisa, só pra gente encerrar, nosso tempo tá acabando. Queria que você falasse rapidinho da diferença do gosto, para as pessoas que não conhecem ficarem curiosas. Então, o gosto, como os chefes de cozinha falam, tem gosto de infância. Porque é aquela goiaba doce, vermelha, né? Não é essa goiabona inchada que a gente tem hoje. Quer dizer, tudo tem mais sabor, então? Tudo tem resumindo? mais sabor. Ok. Carla, obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigada, eu. Espero que você tenha aprendido bastante hoje aqui com a gente. O TPM fica por aqui. Foi um prazer fazer esse programa para você. Um beijo. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.